Olá pessoal, vamos iniciar a nossa videoaula e vamos continuar com o estudo do procedimento, né, ou do processo para transformar sinais analógicos em digitais, né? Então, nas aulas anteriores estudamos o processo da amostragem, né? Então, é o primeiro passo, né, para fazer essa digitalização é a amostragem do sinal e esse sinal amostrado, né, que seria esses impulsos aqui, esses pulsos, né, bem estreitos, né, chamamos de sinal PAN, sinal PAN, né, que poderia ser representado por essa expressão, ou seja, que isso aqui já é um sinal discreto, né, é um sinal discreto, ele só está definido nesses instantes de tempo da amostragem, né, supondo que esse t é bem pequeno, né, nos instantes de tempo em que a amostragem é feita, né, a cada 10 segundos. Portanto, o tempo já aqui podemos considerá-lo discreto, mas as amplitudes ainda podem tomar qualquer valor, né? Ou seja, a amplitude de cada um desses pulsos está multiplicada por esse termo aqui, m de NTS. E o que é m de NTS? Bom, é o valor do sinal original, né, no instante em que esse pulso aqui tem essa subida, né? Então seria esse valor, esse outro aqui, e assim vai, né? Ou seja, que essas amplitudes ainda são contínuas, elas podem tomar qualquer valor. Então, o próximo passo, né, para transformar esse sinal PAN, que é um sinal de tempo discreto, em um sinal digital. E o que é um sinal digital? Tanto o tempo quanto as amplitudes têm que ser discretas, ou seja, as amplitudes também não podem tomar qualquer valor. As amplitudes precisam tomar valores pertencentes a um conjunto finito de amplitudes. E isso que vai ser feito então através do processo de quantização, que é o bloco, né, que segue, né, ao processo de amostragem. Então vamos começar a ver o processo de quantização. Bom, antes disso, só lembrando que supondo que essas amostras sejam tomadas a uma taxa acima da taxa de Nyquist, e supondo que esse tempo, né, a duração desse pulso seja bem menor do que TS, né, e isso sempre vai ser garantido, né, então a gente consegue recuperar, né, o sinal original exatamente como ele era a partir dessas amostras aqui. Então vamos ver que já no processo de quantização isso não vai ser mais possível, né, e aí então vamos ter que definir como calcular a distorção, né, que haverá entre como medir, né, a distorção que haverá entre o sinal original e o sinal recuperado depois do processo de amostragem e quantização. Então, a quantização, o que é a quantização? É simplesmente aproximar, né, os valores da amplitude das amostras a um conjunto de valores finitos, ou seja, fazer as amplitudes discretas também, né? Então, transformar a amplitude da amostra M de NTS, né, que pode ter qualquer valor, né, como acabamos de ver, de um sinal de mensagem MDT no tempo t igual a NTS para uma amplitude discreta. Então, esse V de NTS aqui já seriam valores discretos, né, uma sequência de possíveis valores, ou seja, um conjunto de possíveis valores de amplitude permitidos. Ou seja, isso que está aqui, tomado um conjunto finito de amplitudes possíveis. Ou seja, que é basicamente uma aproximação, né? Então, dado esses VKs aqui seriam os níveis de amplitude possíveis, né, na saída do quantizador, e então tudo que estiver em um intervalo aí em volta de cada valor VK desses aqui será aproximado para VK. Então é simplesmente uma aproximação, né? Eu vou aproximar o valor real, né, o valor M de NTS, que é o valor exato, né, que teria o sinal analógico, né, no instante da amostragem, eu vou aproximar para um dos valores permitidos pelo quantizador, que são esses VKs aqui. E esse K, né, vai entre 1 e L, ou seja, que esse L aqui é o número total de níveis de quantização, né? Obviamente, quanto maior, né, o L, né, mais estreito ficará esse intervalo aqui, como vamos ver logo aí, né? E, portanto, a aproximação será, digamos, mais precisa, né? mais
mais perto do valor real, né? Mas sempre haverá uma aproximação. E esse efeito, ele não pode ser desfeito. Ou seja, uma vez que a gente fez faz a quantização lá do lado do transmissor, não é possível, a partir dos valores das amostras quantizadas, recuperar o valor original, porque, obviamente, que do outro lado, lá no receptor, ele não sabe como que a aproximação foi feita, né? Então, isso vai gerar um erro que nós vamos ver como quantizar esse erro. Então, existem diferentes tipos de quantizadores, né? Então, os mais usuais, né? Os mais populares, digamos, os mais comuns, são quantizadores uniformes, né? Ou seja, é a quantização uniforme. Que coisa é a quantização uniforme? Bom, nessa figura aqui, o que está sendo representado é a característica de entrada e saída do quantizador, né? Então, por exemplo, esses seriam os valores de entrada, né? Aqui na horizontal, né? Os possíveis valores de entrada, esses valores são contínuos, né? E então o quantizador, vejam que os valores de saída do quantizador são discretos, né? Seria aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3, até 3, né? 0, 1, 2, 3, por exemplo, aqui. E menos 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, né? Por exemplo. Então, tudo que estiver em um determinado intervalo, né? Ele vai aproximar, né? Por exemplo, tudo que estiver na entrada entre esse valor aqui que eu estou colocando aqui e esse aqui, ele vai aproximar para 2, para 1, desculpe. E assim, né? Seria o que tudo que estiver entre esse valor aqui e esse outrozinho aqui, ele vai aproximar para 2. Né? E assim, né? Então, é um processo de aproximação mesmo. Né? Uniforme, o que quer dizer? Bom, que essa distância aqui, ou seja, o tamanho desses degraus aqui é o mesmo, né? Para todos os degraus, né? Ou seja, que o intervalo aqui de quantização, né? Esse intervalo de valores aqui, ele é fixo. Né? Então, quando esse tipo de quantizador é chamado uniforme. E aqui há duas possíveis formas de essa característica de entrada e saída para o quantizador uniforme, né? E que tem a ver de como que o zero é tratado, né? Então, os dois quantizadores são quantizadores de 8 níveis de quantização, né? Na verdade, são 8 níveis de quantização nesta figura aqui, né? Esse meio piso aqui, ele é isso aqui, ou seja, o zero, existe o zero na saída, né? Ou seja, que qualquer valor de entrada entre esse aqui que eu estou sinalizando aqui e esse aqui, né? Ele vai aproximar para zero. Ou seja, que se a entrada vale zero, né? Cai dentro desse intervalo e a saída vale zero, né? Então esse se chama meio piso, né? Onde o zero fica, né? Exatamente como um possível valor de saída. Já esse aqui é esse meio degrau, o zero fica no meio do degrau. Então, se o sinal, não existe o zero de saída, o valor zero, né, de saída. Ou seja, que se o sinal de entrada for zero, né, exatamente zero, bom, o quantizador vai chutar aqui, ou vai entregar valor esse aqui, mais um, mais, sei lá o que for esse valor aqui, né, ou menos esse valor aqui, certo? Não existe o valor zero na saída. Então, as análises que nós vamos fazer, né, do desempenho e de como medir o erro de quantização é a mesma para os dois tipos de quantizadores, né? O qual usar, né, dessas duas aqui, dessas duas características, vai depender se a gente precisa preservar esses de zero, né? Então, tem vezes que é importante que se a entrada estiver perto de zero, a saída for zero, né? Então, aí teria que usar esse aqui, né? Mas se isso não for importante, dá para usar esse aqui, né? Certo? Então, vamos ver então como que o número de níveis, obviamente que na medida em que eu tenha um maior número de níveis de quantização, né? Aquele L lá que vimos, né? E para um determinar a faixa de valores aqui, né? Aqui está 4 a 4, mas isso aqui é meramente ilustrativo, né? Obviamente que esses degraus começam a ficar menores, né? E quanto menor a altura desses degraus, obviamente que o erro que se vai cometer, né? Na hora de fazer a quantização vai ser menor, né? Porque obviamente que vai se cometer um erro, né? Que eu estou quantizando para valores discretos, né? Então, quanto mais quantidade de valores discretos possíveis existirem, né? Menor será o erro
que se comete nessa aproximação. Então vamos analisar precisamente agora esse erro, né? Como analisar esse erro. Então nessa figura aqui está sendo colocado, né? Então a linha tracejada aqui seria o sinal analógico, né? Que eu quero digitalizar, que eu quero quantizar, né? Que seria entrada ao quantizador. Então esse sinal é amostrado e quantizado. E essa forma aqui, né? Essa forma de onda aqui desse grauzinho lá, é o resultado da quantização, né? Obviamente que esse é um quantizador com poucos níveis de quantização, né? Porque o ideal é que o sinal ficasse o mais parecido possível com esse aqui, né? Ou seja, que esses graus não fossem visíveis, né? Assim, do jeito que estão aí, né? Mas aqui é para ilustrar, né? Que aqui vai se cometer um erro de quantização grande. E que coisa é o erro de quantização? Bom, é simplesmente essa forma que está aqui, né? É a diferença. É a diferença entre o valor quantizado e o valor original, né? O valor da amplitude do sinal original no entanto da amostragem. Então, o valor da amostragem é esse aqui que eu estou sinalizando, por exemplo. Esse foi o valor do pulso PAN, aquele lá da amostragem. E depois que passou pelo quantizador, o quantizador aproxima para esse valor aqui em cima. Então, essa diferença aqui é o erro de quantização. Aí, então, o pulso PAN se mantém nesse valor aqui, né? Que não é exatamente, né, o mesmo, aquele MDNTS, né, que nós tínhamos visto, né? E no próximo instante a amostragem, 10 segundos depois, mesma coisa. Agora a amostragem foi aqui, porém a aproximação foi feita aqui em cima, né? E assim, né? Isso vai gerar um erro. E esse erro se chama de ruído de quantização, né? Ele é denotado como ruído de quantização. Na verdade, ele não é um ruído no sentido de algo que vem de fora, né? Porque é um erro provocado pelo próprio processo, né? Mas como é um erro que simplesmente eu posso dizer que a saída do quantizador é igual à entrada mais o ruído, né? Mais esse erro, então por isso que se chama ruído, né? Por analogia com um canal aditivo lá, onde a saída do canal é a entrada mais ruído, né? Então é mais ou menos essa a ideia, né? E de fato comumente é encontrado essa terminologia, né? Ruído de quantização. Então, o ruído de quantização é esse quezinho aqui, né? Então vai ser a diferença, né, entre M, que seria M, o valor da mensagem ou do sinal analógico nesse instante aqui, né, no instante da amostragem, menos o valor do sinal quantizado, né? Ou vice-versa, tanto faz, né? Essa seria essa diferença aqui. Isso aqui, obviamente, que vai ser aleatório, né? Porque o próprio M é aleatório, não sei qual que é o sinal que eu estou digitalizando, né? Então eu posso imaginar que esse quezinho aqui é uma amostra, né, de variável aleatória, né, que é maiúsculo, que tem média zero, né, porque o erro, enfim, pode ser para cima ou para baixo, né? Vejam aqui, né, essa figura aqui embaixo, essa forma de onda, ela está representando precisamente essa diferença ao longo do tempo aí, né? Então ela é em volta do zero, né? Às vezes para mais, às vezes para menos, né? Portanto, em geral, isso vai ter média zero, né? E variância, né? Que vamos chamar de sigma de quê? Sigma Q ao quadrado, né? Então, o nosso objetivo é encontrar uma métrica, né, para medir, né, o quanto esse ruído, né, de quantização, como quantificar esse ruído. E isso vamos quantificar em termos de uma métrica que vamos chamar de relação sinal-ruído de quantização. Ok? Então, e para isso, então, temos que calcular essa variância, né? Vamos precisar calcular essa variância. Para calcular essa variância, vamos ter que primeiro determinar, bom, qual que vai ser a estatística dessa variável aleatória Q, né? Para poder, então, determinar essa variância. Então, vamos fazer isso. Então, de novo, estou repetindo aqui, o ruído de quantização Qzinho, né? M menos B vai ser uma amostra variável aleatória de média zero e variância sigma de Q ao quadrado. Sigma Q ao quadrado. Então, vamos tentar então calcular essa variância, né? Vamos querer calcular essa variância. Vamos supor que M, né, que seria o sinal que queremos digitalizar, né? Ele é um sinal contínuo, né, de amplitude contínua entre o máximo ou seja, entre menos M máximo e mais M máximo, ou seja, que ela é simétrica em relação à média dela, né, a média temporal, né?
Entonces, ¿qué yo estoy queriendo decir, né? O sea, que yo estoy supondo que, vamos a suponer, né, que para esse análise que vamos a fazer, né, que esse aqui seria, esse valor máximo aqui do mzinho lá é m máximo, né? Y que es precisamente menos ese valor aquí. O sea, que ese aquí sería menos m máximo, ¿eh? ¿Certo? O sea, que yo coloco sinal tão simétrico aqui, ao valor zero aqui, né? Certo? Ou seja, na verdade, o que eu estou dizendo é que, obviamente, que o quantizador vai ter uma faixa dinâmica, né? Faixa dinâmica ou plena escala, né? Então, lembrem que todo esse procedimento de amostragem, quantização que estamos estudando, né? E a codificação que vamos ver enseguida, eles são processos que é feito em um conversor AD, né? Então, isso aqui é parte de um conversor análogo digital, né? E vocês já devem ter estudado isso aí em instrumentação, né? Então, um conversor AD, ele tem a gente chama de plena escala, né? Ou faixa dinâmica, né? Ou faixa dinâmica. E o menor, ou seja, o melhor desempenho em termos do erro de quantização que vai ser cometido, ele vai acontecer quando eu acomodo, né, de certa forma, o sinal, o sinal que eu quero digitalizar, né, que é esse sinal tracejado aí, para que ele ocupe toda a plena escala, né, do conversor, né, certo? Então, normalmente, quando se faz assim, conversão análoga digital, né, que você estuda lá em instrumentação, então, primeiro tem os circuitos que vão acomodar, que vão fazer essa acomodação, condicionadores, né, circuitos condicionadores de sinal. Então, geralmente, você não vai colocar, digamos, a saída de um transdutor, seja lá o que for, diretamente na entrada de um conversor AD, porque a saída de um condutor é muito pequena, né? Então, se você tem um conversor AD que tem uma plena escala, toda essa aqui, e você coloca um sinal pequenininho aqui para ele quantizar, né? Então, provavelmente só vai trabalhar só em 2 ou 3 níveis de quantização desse aqui, e o erro de quantização, né, vai ser muito grande, porque eu não estou aproveitando toda a faixa dinâmica do conversor AD. Então, por isso, antes de passar pelo quantizador, né, ou que é parte do conversor AD, aqueles circuitos condicionadores de sinais, eles vão fazer com que a faixa, né, de mais ou menos aqui, né, do sinal analógico encaixe direitinho na faixa dinâmica do conversor AD. Então, essa faixa dinâmica do conversor AD é um parâmetro, né, que o fabricante vai dizer, olha, menos 1 a 1, menos 5 a 5, geralmente é uma faixa simétrica em relação ao zero, né? Menos 10 a mais 10. Então, é isso que eu estou chamando aqui. M máxima a 5, por exemplo, menos M máxima menos 5. Aí, então, eu tenho que amplificar, né, os sinais analógicos de forma tal que eles ocupem essa faixa dinâmica. Se eu faço isso, eu vou garantir o menor ruído de quantização possível, certo? Então, baseado nesse princípio, é a análise que vai ser feita aí, que estamos fazendo aqui nesse slide aqui, né? Ou seja, eu vou supor que M ocupa toda a faixa. Na verdade, esses são os valores da faixa dinâmica, o máximo e o mínimo, né, da faixa dinâmica do quantizador. Então, esse delta aqui, o que vai ser? A altura do degrau, né? Certo? Ou seja, o delta vai ser isso aqui. Essa altura aqui, né, é o delta, né, que como o quantizador é uniforme, né, ele é o mesmo, né, todos os degraus têm a mesma altura, porque o quantizador é uniforme, e esse quantizador que estamos estudando aqui. Então, delta simplesmente vai ser, então, a faixa dinâmica, né, dividido pelo número de níveis de quantização, né, ou seja, delta vai ser igual a 2 vezes M máximo, que seria toda a faixa dinâmica, né, dividido L, onde L é o número de níveis de quantização. Já tínhamos definido isso aí. Obviamente, quanto maior for L, né, menor será esse delta.
delta pequeño, y bueno, ese delta obviamente vamos a querer que sea pequeño, ¿eh? No vamos a querer una situación como esa aquí, ¿eh? No vamos a querer una situación que ese delta grande está aquí ocinado, cuantizado va a ficar aquí un monte de grados así totalmente visibles. A gente quer que esse grau seja pequenininho. Então, delta pequeno, pode-se verificar que a variável aleatória, aquela que representa o ruído de quantização, ela segue uma distribuição uniforme entre menos delta sobre 2 e delta sobre 2. Ou seja, veja que o máximo erro, qual que seria o pior caso? O pior caso é que o valor, né, o valor da real, né, da amostra, no instante da amostragem, seja exatamente igual à metade do intervalo de quantização, né? Porque aí o ruído de quantização será máximo, ou seja, se esse valor aqui, né, que eu estou sinalizando aqui, né, do sinal no instante da amostragem for exatamente a metade do degrau, aí, bom, ele vai aproximar tanto faz para aqui ou quanto para esse aqui embaixo, né? E aí esse seria o maior valor de Qzinho, né? O maior valor do ruído de quantização. Ou seja, que o ruído de quantização, ele sempre vai estar oscilando entre um máximo, que é delta sobre 2, e um mínimo, que é menos delta sobre 2, e com distribuição uniforme se delta for pequeno. O que quer dizer com distribuição uniforme? Olha, que a probabilidade desse ruído ter qualquer valor dentro desse intervalo é basicamente a mesma, né? Aqui, olhando essa figura aqui, não dá para concordar muito com isso, porque olha, chega uma parte aqui, ou seja, aqui ele segue uma uniformidade, né, que dá para ver, mas de repente aqui, quando você a parte dos picos da senoide aqui, ele fica mais diferente, né? Mas é que o delta aqui é grande, né? Mas veja, eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz coloquei lá no MATLAB, né, e coloquei distintos valores de delta, né? Então, em azul, né, quase que não dá para distinguir aqui, mas em azul está o sinal original e em vermelho estão as amostras quantizadas, né? Aqui delta é meio, né? Então aqui delta é pequenininho. O sinal vai de 1 a menos 1 e delta vale meio, né? Então essa figura aqui do lado, o que está representando é precisamente o histograma do ruído de quantização. Então, bom, aqui dá para ver que ele não é uniforme, ou seja, há uma concentração alta de probabilidade aqui em volta desse valor aqui, né? Mas na medida em que eu diminuo o delta, então veja, delta igual a 0,5, a 0,1, né? Já isso aqui vai se uniformizando, né? Delta igual a 0.00001, né? Já isso aqui vai ficando cada vez mais uniforme. Eu não coloquei mais figuras, mas isso aqui ainda, do ponto de vista prático, é um delta alto, né? Vamos ver que esse delta na prática é bem menor, né? E na medida que a gente continua diminuindo, esse histograma tende a uniformizar todas essas barras aqui, o que significa que eu posso, né, que eu posso caracterizar o ruído de quantização como sendo uma variável aleatória, ou seja, esse Qzinho aqui como sendo uma variável aleatória de média zero e com distribuição uniforme, ou seja, uma variável aleatória com distribuição uniforme de média zero e variância sigma que é ao quadrado. Ok? Portanto, se isso for verdade, então a função de distribuição de probabilidade, ou seja, a PDF de que é, né, seria 1 sobre delta, ou seja, que ela vai ser uniforme entre menos delta e delta, né? Ou seja, vai ser uma variável aleatória com esta distribuição de probabilidade aqui. Então isso aqui é que é, né? Fq de que vai ser uniforme entre menos delta sobre 2, né? E delta sobre 2. Portanto, isso aqui tem que ser igual a 1 sobre delta, né? Porque a área, né? Essa área aqui tem que ser igual a 1. Porque isso aqui é uma distribuição de probabilidade. Certo? Então, sabendo isso, e isso aqui, repito, pode ser perfeitamente suposto, isso aqui pode ser assumido, porque delta de fato vai ser pequeno, né? Então podemos calcular a variância dessa variável aleatória, porque isso é algo que já nós sabemos fazer. A variância de uma variável aleatória uniforme seria dada por essa, se calcula dessa forma aqui, né? Ou seja, de qualquer variável aleatória, na verdade, né?
A variância, bom, como a média é zero, então a variância vai ser igual ao valor médio quadrático, né? E o valor médio quadrático se calcula como sendo a integral, o intervalo de valores da variável ao quadrado vezes a função da distribuição, que neste caso é 1 sobre delta, né? Então, resolvendo essa integral aqui, a variância vai ser igual a delta quadrado sobre 2. Então, a variância é esse ruído, né? É como se fosse a potência do ruído de quantização, né? Ela é igual a delta quadrado sobre 12. Então, aí, como nós podemos, então, calcular a potência do sinal que estamos querendo mostrar, né? Então, podemos definir um parâmetro que vai medir esse ruído de quantização, que vai ser precisamente a relação sinal-ruído de quantização. Então, como fazemos isso? Relação sinal-ruído de quantização. Então, vamos ver como é que vai ficar essa relação. Bom, em geral, o número de níveis de quantização, geralmente em todos os conversores AD isso é assim, né? Ele é uma potência de 2, né? Certo? Vejam, quando vocês falam, por exemplo, quando a gente fala em um conversor AD de, sei lá, 12 bits, por exemplo, né? O que estamos dizendo? Que ele é igual a 2 a 12, certo? Que ele é igual a 2 a 12. E, portanto, o delta que ele dá é uma continha que no denominador tem 2 a 12, né? Certo? Ou seja, o delta seria, lembra que o delta é 2m máximo dividido L, né? Então, vejam que o delta é pequeno mesmo. Estamos falando de número aqui bem pequeno, porque os conversores AD geralmente são de 12 bits, 10 bits, 16 bits, né? 8 bits, né? Então, delta é grande mesmo, delta é pequeno mesmo, né? Ou seja, esse L é grande mesmo. Isso aqui quase sempre não, que eu saiba, não existe conversor que ele não seja uma potência de 2, né? Então, L é uma potência de 2, né? Daí, então, o delta, que seria 2m máximo entre eles, seria, então, 2m máximo dividido 2a n. Então, esse n seria, de fato, o número de bits do quantizador, né? O número de bits do conversor AD, né? E, portanto, então, sigma de Q quadrado, que já vimos agora aí que era delta quadrado sobre 12, vai substituindo os valores, vai ser 1 sobre 3, m máximo quadrado, vezes 2 elevado a menos 2, n. Certo? Então, essa seria, digamos, a potência do ruído de quantização, né? A potência do ruído de quantização. Para calcular essa relação sinal-ruído, né? Então, precisamos da potência do sinal, né? Bom, a potência média do sinal, a gente não sabe qual é, né? Vamos chamar de P, né? Vai depender do que for o sinal, né? Então, seja P a potência média do sinal que estamos querendo quantizar. Então, a relação sinal-ruído de quantização, essa que está aqui, né? Que vamos chamar de SNRQ, é simplesmente esse quociente aqui. A relação entre a potência média do sinal que estamos querendo digitalizar, dividido pela variância de ruído de quantização, que seria a potência do ruído de quantização. Que neste caso, vamos deixar aqui em função de P. Se a gente conhecer quem que é o sinal MDT, calculamos então a potência. Mas vamos deixar aqui em função de P. Então seria P dividido isso aqui, vai ser igual a essa expressão que está aqui. Então essa é uma expressão geral, para a relação sinal-ruído de quantização, mas repito, quantizador uniforme, tá? Isso é importante. Existem quantizadores que não são uniformes, tá? Mas esse aqui que nós estamos analisando é o quantizador uniforme. Então, para o quantizador uniforme, e repito, que coisa é o quantizador uniforme? Bom, esse delta é o mesmo sempre, né? É constante. Então, esse valor de delta é a separação entre os níveis de quantização. Então, para esse tipo de quantização, a relação sinal-ruído de quantização pode ser calculada dessa forma. Vamos ver um exemplo aqui, de um caso particular, né? Vamos supor que o sinal que a gente está querendo digitalizar é um cosseno, né? Vamos supor que MDT é um cosseno, amplitude AM, né? E frequência FM. Então, nesse caso, podemos calcular P, né? Porque
Já sabemos como calcular a potência disso aqui. Então P vai ser AM quadrado sobre 2, né? E 2 vezes M máximo, né? Seria 2AM, né? Certo? Lembrando que 2 vezes M máximo, né? De fato é a faixa dinâmica do conversor AD. Mas eu vou querer, né? Para usar essa fórmula, né? Para usar essa fórmula que nós chegamos aqui, ou seja, é importante isso também. Ou seja, essa fórmula é válida para o quantizador uniforme e estamos supondo que o sinal analógico ocupa a plena escala do quantizador, certo? Essa fórmula, para que essa fórmula seja válida, nós estamos supondo isso, né? Certo? Então aqui seria a mesma coisa, né? Então nós vamos supor que 2 vezes M máximo é 2AM, ou seja que exatamente vai acontecer algo parecido com isso que aconteceu aqui, né? Ou seja, o sinal, o cosseno que ele dá, o pico positivo do cosseno vai ir até o último degrau lá do quantizador e o pico negativo vai ir até o último degrau do quantizador negativo, né? Ok? Então seria isso que estamos considerando nesse exemplo, né? Aí então, a variância do ruído de quantização, substituindo os valores aí, né? Vai ser essa expressão aqui. E portanto, substituindo essa expressão aqui e a expressão da potência, né? Na expressão da relação sinal ruído de quantização, isso vai dar esse valor aqui, né? Que em vez, né? Em vez fica essa expressão aqui, ou seja, 10 log 10 disso aqui, né? Vai ficar 1,8 mais 6n, 6 vezes n dB. Ou seja, para sinais, para um sinal, é um que, repito, é um caso particular, né? Para o caso particular em que o sinal analógico é um cosseno, a relação sinal ruído de quantização eu posso calcular diretamente por essa expressão aqui, que já está em dB, né? Geralmente essa relação sinal ruído se dá em dB, né? 1,8 mais 6 vezes n. Que coisa é n? O número de bits do quantizador, né? Certo? Lembrando sempre disso aí, né? Ou seja, L é igual a 2 a n, né? Então isso aqui é o número de bits do quantizador. Ou seja, que por cada bit a mais, né? O que isso aqui está dizendo? Que por cada bit a mais, né? No quantizador, a gente consegue incrementar, né? A relação sinal-ruído em 16 dB, né? Cada bit representa 6 dB a mais de relação sinal-ruído. Então, por exemplo, nessa tabelinha aqui, eu simplesmente estou colocando o resultado dessa expressão aqui para distintos valores de n, né? Então, 5, 6, 7, 8, 16, né? Então vejam aqui, já está em dB. Então, n igual a 5, né? 2 a 5, 32, níveis de quantização, 31,8, né? Seria avaliar essa expressão aqui. Mais um bit, 6 bits, 64 bits, vejam que é mais 6 dB, né? E assim vai. 16 bits, né? 97,8 dB, praticamente 98 dB. Então esse é o número de bits de quantização. Então, dependendo do que eu estou digitalizando, eu vou escolher o tipo de quantizador, né? Que de fato o que estamos escolhendo é o tipo de conversor AD, né? que vai ser usado, certo? Então, por exemplo, eu coloquei aqui 16 bits, por exemplo, áudio qualidade de CD, ou seja, com componentes aí de qualidade de 20 a 20 kHz, exige uma relação sinal-ruído de quantização da ordem de 98 dB, né? Então exige quantizadores de 16 bits, né? 16 bits. Agora, voz, né? Como nós já falamos, eu acho que falei na aula passada, voz não precisa de tanto assim. Então, voz digitalizada, geralmente se usam 8 bits, né? Então 50 dB, em volta de 50 dB de relação sinal-ruído de quantização, está bom para voz digitalizada, né? O seja, que dependendo do que está sendo digitalizado, é exigida uma determinada relação sinal-ruído de quantização, porque é esse parâmetro que nos vai dar uma medida de
do que da deterioração, né, que irá acontecer, ou da distorção que irá acontecer no sinal quantizado, por conta dessa aproximação, né, que eu não consigo reverter, certo? Não conseguimos reverter. Então, como não conseguimos reverter, há que saber, bom, qual relação sinal-ruído de quantização é aceitável. Isso vai depender do que eu estou digitalizando. Uma vez definido isso, aí então eu vou decidir o número de bits que eu vou usar. E obviamente que, como uma regra prática, é bom usar o menor número de bits possíveis, né? Porque como vamos ver, obviamente se eu aumento o número de bits, né, o negócio melhora, né? Eu aumento o número de níveis de quantização, né? Por exemplo, aqui haveria 65.536 níveis de quantização. Ou seja, aquele delta vai ficar praticamente zero, né? Perfeito. Praticamente eu não vou conseguir distinguir, né, o sinal original do sinal quantizado. São praticamente iguais. Mas isso vai ter um custo. Isso vai ter um custo que nós vamos ver logo aí, né? Além do próprio custo, em um conversor AD mais caro, né? Porque vai ter mais bits, né? Mas esse custo não é só, mesmo supondo que o conversor AD não seja o problema, né? Isso vai ter um custo do ponto de vista de um sistema de comunicação, né? Isso vai ter um custo em largura de banda lá na frente, certo? Porque nós vamos ver então que agora a sequência de bits vai acontecer a uma taxa maior, né? Por conta que eu tenho mais bits, né, por amostra, né? Certo? Então isso vai ter um custo. Não adianta querer usar um conversor AD, ou não vale a pena, né? Usar um conversor AD de 16 bits, digamos, aonde um de 8 resolve, né? Porque isso vai custar largura de banda, isso vai custar taxa de transmissão, né? Isso vai gerar uma taxa de transmissão maior que vai custar largura de banda lá na frente. Ok? Então, bom, isso seria mais ou menos em relação à quantização uniforme, basicamente isso, esse parâmetro aqui. Em geral, essa expressão aqui, né, para sinais de áudio, sinais de voz, mesmo que sejam soma de cosseno e não um único cosseno, em geral se usa essa expressão aqui, né? Então, essa expressão aqui pode ser usada, né, para sinais de áudio, para sinais de voz. Já sinais que tenham outra estatística, né? Bom, aí a gente teria que calcular esse P, né? A gente teria que calcular esse P de alguma forma, né? Certo? E usar a expressão que vimos no slide anterior, né? Ou seja, que essa expressão aqui vale para qualquer sinal, né? Ou seja, tendo em conta que estamos no quantizador uniforme, essa expressão aqui vale para qualquer sinal. Essa expressão aqui que acabamos de chegar, ela é um caso particular, né? Mas que pode ser usada também e não vai gerar muita diferença para sinais de áudio, para sinais de voz, para esse tipo de sinal. Então, daqui para frente, né, que o nosso objetivo é transmitir esses sinais digitalizados, né, através de um sistema de comunicação, né? Nós vamos nos centrar somente no quantizador uniforme, mas existem outros quantizadores que não uniformes, né? Então aqui só para a modo de informação, né? E eu estou colocando aqui dois exemplos, né, de características de entrada e saída, né? De quantizadores que não são uniformes, né? Aqui na verdade está sendo colocado só um quadrante da característica de entrada e saída, né? Só o quadrante superior direito, né, digamos, né? Na verdade, isso seria a parte negativa aqui e a parte negativa aqui embaixo, né? Mas dá uma ideia. O sea, essa linha reta aqui seria o quantizador uniforme, né? O sea, aqui em vez de estar sendo representado os degrauzinhos, né, está sendo representada uma linha, né, que é uma reta que, digamos, passaria pelo centro do degrauzinho, né? Só para que vocês consigam associar isso que eu estou mostrando aí com essa figura aqui, por exemplo, né? Então, esses são quantizadores uniformes, né? Então, naquela figura, eu estou representando o quantizador uniforme como uma linha reta, né, que passa aqui pelo meio de todos esses degraus, assim, né? E eu só estou representando esse quadrante aqui, né? Esse aqui, né? Certo? Então, só para que vocês associem, né, o que eu estou fazendo aqui, né?
Então, a linha reta, né, seria o quantizador uniforme, e essas outras curvas aqui dependem desse parâmetro. Então, isso é um quantizador que é chamado de lei Mi, né? Lei Mi. E que a relação entrada-saída está dada por essa expressão aqui, né? Certo? E então aqui tem, por exemplo, para mim igual a 0 seria então o quantizador uniforme, para mim igual a 5, essa curva aqui. Então ela tem uma curva logarítmica, né? Então, na verdade, se eu continuasse essa curva aqui para o outro quadrante lá, né? Ela ficaria um negócio assim mais ou menos, né? Certo? E aqui igual, né? Então esse outro aqui é lei A, né? São dois tipos de quantizadores não uniformes, né? Então essa lei A aqui tem essa relação entrada-saída, né? E aqui é igual, para A igual a 1, né? Seria o quantizador uniforme e na medida em que aumenta esse valor de A, né? Ele fica mais, esse logarítmico fica mais, ele começa a fazer uma compressão, né? Ele começa a fazer uma compressão, ele começa, se a gente imaginar os degraus, né? Se a gente imaginar uma curva parecida, não vou nem me atrever a desenhar aí porque vai ficar horrível, né? Mas se eu imaginar fazer essa característica desse jeito, né? Os degraus, com os degraus, né? Como que seria? Ou seja, a linha reta, os degraus seriam constantes, né? O delta seria constante, porque seria uniforme. As outras curvas, né? Na medida em que A aumenta e na medida em que Mi aumenta, isso vai se fazer mais evidente, né? Os degraus começam a se comprimir, né? Perto do zero, né? Perto das amplitudes de entrada pequenas, né? Os degraus começam a ser mais próximos uns dos outros e perto das amplitudes de entrada maiores, né? Os degraus começam a ser maiores, né? Ou seja, que essa quantização se usa na voz, na telefonia, certo? Por quê? Porque a voz, veja, essa análise que nós fizemos aqui de relação sinal-ruído de quantização acima de quantização uniforme, né? Ela será mais precisa, né? Quanto mais distribuição ou parecido com o uniforme tem o sinal de entrada, certo? E isso eu consigo diminuindo o valor do degrau, né? Como já mostramos, né? Mas tem sinais, né, que pela sua natureza elas não são uniformes, né? Por exemplo, a voz, né? A voz, a gente fala muito mais, se a gente imaginar a nossa fala ao longo do tempo, né? A maioria do tempo a gente fala baixo, né? E raramente a gente fala muito alto, né? Então, os volumes, né, altos, baixos, desculpem, da fala são mais prováveis do que os volumes altos, né? Certo? Portanto, essas quantizadoras não uniformes aproveitam essa característica, ou seja, eles fazem, né, o degrau mais pequenininho para as amplitudes baixas, né? Certo? Que são as mais prováveis, né? Ou seja, para que o erro de quantização, eles tentam minimizar o erro de quantização nas amplitudes baixas e não se preocupam muito com as amplitudes altas porque elas acontecem com menos frequência, né? Então, os quantizadores que se usam na telefonia usam essas leis Mi e lei A, né? E obviamente que a análise de relação sinal-ruído de quantização mudaria um pouco, mas a gente não vai fazer esse análise quantitativa. Daqui para frente vamos trabalhar com quantizador uniforme, porque o que nos interessa é ver então agora como que fica o sistema de transmissão. Certo? Então, uma vez feita a quantização, o próximo passo era aquele passo de codificação. Então, lembrem que aqui eu estou colocando um novo diagrama em bloco, mas os blocos são os mesmos que estavam naquele diagrama em bloco inicial que eu coloquei do sistema de comunicação digital, né? Então eu tenho o sinal contínuo, o filtro passa-baixas, né? Que é o filtro anti-aliasing, né? Para determinar a frequência da amostragem para poder estabelecer uma taxa de X, né? Amostragem, quantização e codificação. Na verdade, que coisa é a codificação? É simplesmente a representação dos valores das amostras quantizadas por palavras binárias, né?
certo? Ou seja, que aqui eu tenho, então, amostras de aquelas... O resultado aqui do amostrado são os pulsinhos PAN, né? Que podem ter qualquer amplitude, né? Ou seja, que aqui a amplitude é contínua, né? A amplitude aqui é contínua. Aqui, então, é feita a quantização, né? Os L níveis de quantização, né? Portanto, essas amplitudes contínuas elas são aproximadas a esses valores, só esses valores aqui são possíveis, mas lembrem que estamos dizendo que L é igual a 2 a N, certo? Portanto, cada valor desse aqui é representado por uma palavra de N bits. Então, é isso que esse codificador aqui simplesmente faz, né? Então, N bits por amostra, ou seja, que cada amostra que foi quantizada para um desses níveis aqui, será então representada por uma palavra de N bits aqui nesse bloquinho codificado, né? E isso, obviamente, que também está dentro do conversor AD, né? Certo? Então, quando eu digo um conversor AD de 5 bits ou de 8 bits, bom, esse é N aqui, certo? O resultado disso aqui é já aqui uma sequência de bits. Uma sequência de bits, certo? Então eu vou aqui rapidamente lembrar então aquele diagrama de bloco que colocamos lá na primeira aula que começamos a falar de comunicação digital, né? Para nos ubicar também dentro daquele diagrama lá, né? Ou seja, que era esse aqui, esse mesmo, ou seja, nós estamos agora aqui, certo? Uma sequência de bits, depois do processo de amostragem, quantização e codificação. Essa sequência de bits é chamada de PCM, ou seja, esse sinal já transformado em sequência de bits é chamado de PCM, Pulse Code Modulation. E isso aqui está representando então um sistema PCM, certo? Já aqui, bom, esses bits, obviamente, que eles podem ser, depois esses bits, né, eles vão ser representados de novo por pulsos, né, certo? Então, aqui já como ele está dizendo o sinal PCM, né, está se supondo que eu estou representando esses bits por pulsos, né, certo? Um pulso, por exemplo, que represente o bit 1, um outro pulso que represente o bit 0. Ou de outra forma, vamos ver logo isso aí, né? Certo? Então é isso que ele está chamando de sinal PCM, né? Certo? Porque na verdade eu não posso, veja que aqui eu estou imaginando uma transmissão, né? Eu não posso transmitir bits, né? 0 e 1. Eu transmito pulsos, só que os pulsos, importante isso, os pulsos que representam esse bit não são esses pulsos aqui, certo? Então, vejam que então eu tinha o sinal analógico, foi transformado em um sinal pulsado aqui, esse sinal pulsado foi quantizado, foi transformado em bit e depois transformado em outro sinal pulsado, né? Mas é diferente, certo? É diferente. Agora aqui os pulsos representam a sequência de bits, né? Certo? E aqui então em princípio eu poderia transmitir esses pulsos, né? Em princípio eu poderia transmitir esses pulsos através de um canal, por exemplo, desde que esse canal deixe passar, né, a faixa de frequência que esse sinal pulsado ocupa, né? Então, uma sequência de pulsos, né? Lembrem que uma sequência de pulsos, né, era como aquele sinal binário aleatório, né? Trem de pulso aleatório. Ele é um sinal que tem um espectro baixa-baixas, né? Então, o canal por onde eu posso transmitir esses pulsos, né, tem que ser um canal baixa-baixas, né? Por exemplo, um cabo. E aqui é isso que está mostrando. Nós vamos estudar em detalhes agora essa transmissão, né? Mas é o que está querendo mostrar isso aqui, né? E em princípio, já eu posso fazer outras operações, né? Que eu não conseguia fazer. Né? Quando eu tinha um sinal analógico, né? Em que eu ia transmitir esse sinal aqui de forma analógica mesmo, eu tinha que preservar a forma, esse sinal ao longo de todo o caminho aqui, né? Agora aqui é diferente, né?
Então, é o que está indicando isso aqui. Ou seja, eu posso agora transmitir os pulsos que representam esses bits. Esses pulsos, obviamente, vão se atenuando e vão se distorcindo, né, na hora em que eles passam, né, pelo canal, né? Mas eu posso regenerar esses pulsos ao longo do caminho, né? Eu posso colocar repetidores regenerativos. Ou seja, eu posso estimar, olha, será que o pulso era 1 ou 0, era 1 ou 0, e regenerar o pulso de novo, né? E retransmitir, e retransmitir. E assim eu vou atingindo, né, grandes distâncias, sem perda de informação, ou teoricamente sem perda de informação. Eu não preciso mais preservar a forma de um sinal contínuo. O que eu preciso é que cada um desses repetidores regenerativos consigam decodificar a sequência de bits que foi transmitida aqui. E isso, obviamente, que pode ser conseguido, né? Isso pode ser conseguido. Eu posso fazer essa transmissão aqui com uma taxa de erro tão pequena quanto eu quiser. E nós vamos ver como fazer isso logo nas próximas aulas, né? Certo? Então eu posso fazer isso, eu posso ir regenerando. É isso que se faz, por exemplo, nas transmissões, né? Por exemplo, as transmissões de TV a cabo, né? Fazem isso. Claro que ali não é uma transmissão em banda baixa, se usam portadoras senoidais e tal, mas eles vão sendo regenerados, né, ao longo do caminho. Certo? Quando você vê esses cabos aí da NET, dessas operadoras aí de TV a cabo, né? Tem umas caixas aí, uma determinada distância, umas caixas aí nos postes, né? Essas caixas, eles estão regenerando o sinal, né? Eles decodificam e regeneram, decodificam e regeneram. E isso pode ser feito porque a transmissão é digital, certo? E bom, depois do outro lado teria que ser a reconstrução desses sinais, né? Então, eu teria que primeiro decodificar isso aqui, de acordo com a codificação que foi feita, e um filtro que vai reconstruir, né? Que é aquele filtro que reconstruía as amostras, né? Que reconstruía o sinal contínuo a partir das amostras, certo? Então, isso aqui é, de fato, o que nos interessa por enquanto é chegar nessa sequência de bits, né? Agora nós vamos analisar com mais detalhe a transmissão dessa sequência de bits, né, que sai desse codificador através de um canal em banda base. Ok? Tá, então, aqui tem um exemplo, né, que é bem simples, né? Eu não vou resolver aqui, na próxima aula síncrona a gente pode ver a solução dele aqui, né? Mas seria então um sinal de áudio, né? Componentes espectrais na verdade seria um sinal de voz, né? Componentes espectrais entre 300 Hz e 3300 Hz. O período de amostragem, né, para gerar esse sinal PCM é de 125 microsegundos, né? E deseja-se que a relação sinal-ruído de quantização seja de no mínimo 40 dB. Então, eu vou voltar aqui rapidamente, né, porque acho importante aqui, né, essa figura. Vejam que aqui agora eu tenho determinados parâmetros, né? Ou seja, determinados parâmetros que eu preciso quantificar, né? Então, esse filtro passa baixa, né, ele vai ter, né, uma largura de banda, né, W, né? Então, W, largura de banda, né? Largura de banda W. E quem que seria W? Bom, W vai ser a maior frequência que a mim me interessa que esse sinal preservar, né? A maior frequência que a mim me interessa preservar desse sinal. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, que estamos vendo aqui, esse W seria 3300, por exemplo, né? Então, essa é a maior frequência que o sinal de voz tem, né? Então, o filtro, esse aqui precisa preservar essa frequência. Então, seria W. Aqui agora eu tenho um amostrador, né? Então, aqui eu vou ter uma taxa de amostragem, certo? Então, esse amostrador vai ter uma FS, né? Que tem que ser maior ou igual que 2W, que é a taxa de Naides, né? Certo? Ou seja, que na saída desse amostrador eu vou ter um trem de pulsos PAM, como esse que está aqui em cima, né? A uma taxa
de quantos pulsos por segundo? Fs, né? Amostras ou pulsos, né? Por segundo, certo? Portanto, Fs é diretamente proporcional a W, né? Aqui agora eu tenho um quantizador, né? Com o codificador, né? Então, esses dois blocos, eles estão atrelados, né? Então, aqui eu vou entrar com essa taxa de Fs, amostra por segundo, e cada amostra vai ser codificada em n bits, né? De acordo com isso aqui, de acordo com esse codificador aqui. Portanto, aqui eu vou ter uma sequência de bits que vai sair a que taxa? RB, bitrate. Bom, seria então Fs, né? Amostra por segundo, vezes n bits por amostra. Isso aqui é bits por segundo. Isso aqui é importante porque já nós vimos, né, em um problema anterior, no finalzinho da aula anterior, né, que essa taxa vai praticamente determinar a largura de banda que eu preciso que esse canal tenha para eu poder passar esses pulsos sem distorção por ele, certo? Então, quanto maior essa taxa, né? Quanto maior essa taxa, mais banda eu vou precisar aqui, certo? Ou mais capacidade de armazenamento, digamos, se o que eu quero fazer é armazenar um sinal em uma memória, né? Que eu acho que é o caso do exemplo esse que vamos ver aí logo em seguida, né? Então, por isso que eu faço questão de enfatizar aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se eu resolvo com um valor com 8 bits aqui, então não vale a pena, não, vamos usar 16 para que fique melhor. Não, porque aí essa taxa vai aumentar consequentemente, né? Igual aqui, né? Se eu devo usar a taxa de amostragem menor possível, né? Bom, a menor possível seria a taxa de Nike, né? 2W. Geralmente sempre se escolhe um pouquinho acima para não exigir muito desse filtro aqui na reconstrução, né? Mas não adianta pegar, eu vou pegar uma taxa 10 vezes W. Isso é um desperdício. Isso vai custar uma taxa maior aqui e, portanto, uma largura de banda é maior aqui na mesma proporção, certo? Então, isso é o que há que ter em conta para resolver esse problema, né? Então, aqui já estão dizendo, já aqui praticamente estão dizendo qual é a taxa de amostragem, né? Porque se esse é o período de amostragem, a taxa de amostragem é 8.000 amostras por segundo. A relação sinal-ruído de quantização vai definir o quê? O número de bits de quantização, né? De acordo com aquela tabelinha que vimos agora há pouco aí. Então, é um problema bem simples, né? Então, o número de bits por amostra é basicamente olhar aquela tabela lá, né? O número de nível de quantização, que é direto, né? Essa relação aqui é 2 a n, né? A taxa de bits, né? Calcula-se como acabamos de ver aí. E a capacidade de memória, né? Então, aqui em vez de largura de banda, o que estão pedindo é a capacidade de memória. Seria um caso de armazenamento, mas é o mesmo. Aqui seria um custo de memória. Uma transmissão seria um custo em largura de banda, né? Ok? Então, para finalizar aqui a nossa aula, né? Eu vou, antes de finalizar, vejam que nessa figura aqui, né? Eu acabei de falar que aqui está chamando de sinal PCM, né? Sinal PCM. Então, na verdade, aqui o que eu vou aplicar a entrada do canal é um sinal, né? Não é zeros e 1, né? Zeros e 1 são símbolos, né? São números. Então, zeros e 1 não são formas de onda que eu posso transmitir. Eu tenho que associar esses zeros e 1, né? Que saem daqui, né? A sequência de bits, a um sinal pulsado, né? Então, naquela outra figura, né, que nós tínhamos visto lá no início, na aula em que iniciamos a parte de comunicação digital, esse sinal era gerado nesse bloco aqui, né? Então, esse modulador de pulso, de fato, faz isso, né? Ele transforma a sequência de bits, né? PCM, né? Então, esse aqui é a sequência de bits, essa PCM lá, né? A sequência de bits PCM, nesse bloco será transformado em uma sequência de pulso, em uma forma de onda pulsada. Que aí sim eu posso transmitir isso por um canal, certo? Então,
essa representação, né, sequência de bits para uma forma de onda pulsada, é o que esse bloquinho vai fazer. E nós vamos ver logo aí que existem muitas formas de se fazer isso, né? E o resultado dessa associação, né, sequência de bits, forma de onda pulsada, é chamado de código de linha, certo? Então é isso que vamos ver aqui agora, né? Códigos de linha, então os dados de informação discreta, ou seja, esses bits, né? Esses bits que saem do conversor AD, né? Esses bits PCM, são associados a formas de onda, sinais em banda base, né? O seja, quando nós imaginamos essa associação, enseguida nos vem à cabeça, bom, eu vou, digamos, o bit 1 eu represento por um pulso positivo, digamos, o bit 0 eu represento por um pulso negativo, e crio então uma forma de onda de pulsos positivos e negativos que vai representar a sequência de bits. Correto, é isso mesmo, só que vamos ver que existem muitas formas de se fazer isso, né? E por isso que são chamados de códigos de linha, ou seja, existem distintos códigos de linha, né? É chamado de código de linha na época quando esto começou a se utilizar, era para colocar aqueles sinais na linha, né? Na linha telefônica, né? Então, por isso é chamado de código de linha, né? Bom, associado em geral a sistemas de transmissão em banda base, ou seja, em que a transmissão é uma linha, né? É um código, um cabo, né? Uma linha de transmissão. Telefonia digital, redes de computadores, ou seja, interfaces de comunicação via cabo em geral, né? RS-232, comunicação serial, qualquer interface de comunicação via cabo usa essas formas de ondas pulsadas que se transmitem através dessas interfaces. Elas seguem um determinado código de linha, que a principal função do código de linha é mapear, precisamente, né? Fazer o mapeamento entre os bits e os sinais, mas eles vão cumprir algumas outras funções, né? Por exemplo, ocupar pouca largura de banda, pequeno conteúdo espectral nas baixas frequências, ou seja, dependendo de o que seja essa linha de transmissão, pode ser que ela não deixe passar nível DC, né? Então, pode ser que a gente queira, né, que o espectro do sinal pulsado tenha pequeno conteúdo nas baixas frequências. Assegurar suficientes transições, né, para sincronismo, vamos ver isso depois. Sinais, faltou ir aqui. Sinais em nível DC, ou seja, pode ser que haja acoplamento AC, acoplamento através de capacitor, né, nessa linha de transmissão, então ela não transmite DC. Desculpen, sim, exatamente, ela não transmite DC, portanto, pode ser que eu precise tirar o valor DC do sinal pulsado, né? Detecção de erro, né? Ou seja, existem determinadas características, além da característica óbvia que seria, ou da função óbvia que seria associar os símbolos, os bits, né? Ou seja, mapear o bit para sinais, né? Então, aqui a gente vai ver isso aqui rapidamente. O importante é para que vocês percebam que existe muita forma de fazer essa associação, né? Então, por exemplo, esse aqui são exemplos de códigos de linha, né? E esses aqui são lá, essa figura aqui eu tomei do Heikin, né? Do livro texto que a gente está usando, né? E eles têm essa nomenclatura aqui, né? Esses nomezinhos aqui, né? Então, por exemplo, NRC, ¿qué quiere decir NRC? NRC quer dizer Non-Return to Zero. Um NRC é o não retorno a zero, né? E seria essa forma de onda primeira que está aqui, né? Logo eu vou mostrar o que é esse estado de não retorno a zero. Mas ele é um código unipolar, então vejam que só tem uma polaridade, né? Então, o bit 0, então aqui está uma sequência, né, de bits, exemplo aqui que eu quero, que a gente quer. Então aqui tem duas polaridades, né? O bit 0 é representado por um 0, né? Simplesmente não se transmite nada. O bit 1 é representado por um pulso, né? Positivo, amplitude mais A.
E duração TB. Então, TB é o tempo de bits, né? É o tempo que vai durar cada porcinho desse aí. Na verdade, TB é igual ao inverso daquela taxa que nós acabamos de ver agora há pouco no slide anterior, né? TB é 1 dividido RB, né? Certo? Essa aqui é a mais simples de todas, né? Então, isso aqui era chamado de, ou é chamado de on-off keying. Então, simplesmente não transmito nada quando é o bit 0, se transmite um pulso, né? Positivo com o bit 1. Então, obviamente, e aqui do lado, né, o que está sendo representado é o espectro, na verdade, só a parte positiva, né, do espectro de um sinal gerado com esse código de linha aqui, né? Então, uma determinada sequência de bits teria esse espectro aqui. Então, veja que ele é um espectro que ele tem alto conteúdo em 0 Hz, né? Porque, obviamente, que isso aqui tem um nível de C, né? Certo? Isso aqui tem um nível de C. Então, se a linha de transmissão que eu tenho tiver acoplamento a C, por exemplo, eu não posso passar esse sinal por aí, porque ele vai se distorcer tudo, ou seja, toda essa componente aqui de baixa frequência não vão passar, certo? Então, a distorção vai ser muito grande, né? Então, esse seria, mas é o mais simples de todo, né? Só precisaria de uma fonte, né, para gerar isso aqui, né? Agora, ele tem alto conteúdo, né? Ele não garante muitas transições, né? Então, uma característica era garantir transições, né? Isso nós vamos ver depois aí, né? Mas que coisa é esse negócio das transições? Vejam, se esse sinal fica muito tempo, né? Se essa sequência de bits aqui apresentasse em um determinado momento uma longa sequência de uns ou de zeros, esse sinal fica sem ter transições durante um longo tempo, né? E por que as transições do sinal são importantes? Como nós vamos ver agora na próxima aula, quando começamos a ver a transmissão, né? O receptor, né, ele precisa conhecer essa temporização. Ou seja, o receptor precisa se sincronizar com esses tempos aqui, com esses instantes em que o sinal de entrada muda, né, de valor, né, para ele poder tomar a sua decisão, certo? E bom, como que o receptor sabe esses instantes, né? Uma forma seria transmitir um relógio, né? Mas isso aí é muito custoso, né? Ou pode ser impossível de se fazer, né? Então, muitas vezes, o receptor vai extrair esse relógio, isso se chama sincronismo de bits, ou sincronismo de símbolo. Ele vai extrair esse relógio a partir das transições do próprio sinal, né? Mas para isso ele precisa que o sinal tenha transições suficientes para que não fique muito tempo, né, sem transições, né? Então, esse sinal aqui, esse código de linha não garante isso, né? Porque ele pode ficar muito tempo em 1 aqui, muito tempo em 0, o sinal fica aí, um nível aí, durante um longo tempo e as transições se perdem. Então, isso, ou seja, o sinal fica muito tempo sem transições e o sincronismo no receptor se pode perder por conta disso. Ok? Então, essa outra aqui é polar NRC, ou seja, é igual que esse aqui, o único que é polar, ele tem duas polaridades, né? Menos A seria para representar o 0 e mais A para representar o 1, ok? Então ele tem um espectro parecido com esse aqui, certo? Um espectro parecido com esse aqui, porém agora ele tem duas polaridades, né? Ele tem duas polaridades. Esse outro aqui é unipolar RC. O sea, o que quer dizer o retorno a zero, né? Então aqui RC é retorno a zero, né? O que quer dizer o retorno a zero? Então vejam que aqui esse código é parecido com esse aqui, o único que tem esse tal de retorno a zero, ou seja, o zero continua sendo não transmito nada, o 1 é uma transição, né? Ele é um pulso que na metade do TB ele retorna a zero, certo? Então vejam aqui, né? Então, um pulso de amplitude mais A, mas na metade da sua duração, ou seja, em vez de ficar o tempo todo o TB igual a 1, igual a mais A, em TB sobre 2 ele retorna a zero.
retorna a 0, retorna a 0. Então, o que para que serve isso? Bom, já é uma forma de garantir transições, né? É uma forma de garantir transições. Ou seja, eu estou garantindo que pelo menos nos uns, né? Se vier uma sequência longa de bits uns consecutivos, eu não vou perder as transições porque o próprio código está garantindo essas transições, né? Obviamente que isso vai alargar a largura de banda, né? Vejam que aqui, né, a largura de banda, o espectro esse aqui começa a sumir aqui já. Isso aqui está, esse espectro está normalizado, né? Esse espectro, esse 1 aqui, na verdade, isso aqui está normalizado com relação à taxa, né? Então, isso aqui na verdade seria RB, né? Hertz, certo? Esse valor aí é RB Hertz, 1 sobre TS, né? Então veja que aqui o espectro esse aqui é aproximadamente igual a RB. O seja, eu estou chamando de espectro, né? Imaginando largura de banda RB, imaginando aquele critério null to null, né? Esse espectro é do tipo 5 quadrado, né? Então há um lóbulo principal claramente definido, né? Então se eu imagino a largura de banda até esse primeiro nulo aqui, até o primeiro cruzamento por zero, então aqui é basicamente a largura de banda isso aqui, RB. Vejam que aqui aumentou, né? Aqui aumentou porque eu estou diminuindo, né, a duração dos pulsos desse aqui para a metade, certo? Então é como se eu estivesse criando um sinal de uma frequência maior, né? Então esse seria o polar RC. Bipolar RC seria esse que está aqui embaixo. Ou seja, aqui eu vou ter 3 níveis, na verdade, né? Então, o 0 continua sendo nada, né? Não transmito nada. E o 1 é um pulso igualzinho que aqui, ou seja, ele retorna a ser na metade da duração, né? Em TV sobre 2. Porém, ele vai alternando a polaridade do 1. Então, se o primeiro 1, esse foi o primeiro 1, né? Ele foi um pulso mais A com retorno a 0. O próximo 1 é um pulso menos A com retorno a 0. Então, isso aqui, esse código aqui ele é chamado também de AMI. AMI, isso quer dizer Alternate Mark Inversion. Então, o mark é o pulso, né? Então, quando começaram as aplicações da transmissão digital, telegrafia, código Morse, aquelas coisas. Então, mark é o pulso. Marca espaço. Então, o pulso se transmite é o mark. E o espaço não se transmite nada, é esse 0 aqui, né? E ele vai alternando a marca, né? Ele vai alternando positivo, negativo. Então esse é um pulso que, vejam que, olhando aquelas características que nós vimos no slide anterior, vejam, ele tira completamente o nível de C do sinal, né? Primeira questão, o sea, além de representar a sequência de bits, né? Estou representando a sequência de bits, mas além de representar a sequência de bits, eu tirei o nível de C do sinal. Vejam como o espectro continua sendo passabaixas, né? Mas ele foi deslocado um pouco para a direita, né? Ele não tem mais conteúdo aqui em 0 Hz. E ainda ele tem uma certa capacidade de detecção de erro, né? Porque, por exemplo, se vierem 2 pulsos, por exemplo, se acontecer esse pulso aqui e acontecer um próximo pulso positivo, né? Antes de um pulso negativo, então houve uma violação, né? Do inversion esse aqui, né? Ou seja, essa violação pode ser detectada e pelo menos há uma detecção de que algum bit aí foi errado, certo? Houve um erro, né? O sistema não vai conseguir saber qual bit foi, né? Mas vai saber que houve um erro, né? Então é um mecanismo de detecção de erro. E esse último aqui, né, é o Manchester, ou bifásico, né? E qual é a característica aqui? Bom, aqui cada bit é representado por uma transição. Então, veja, o bit 0, antes disso, esse AMI é o que se usa, é o tipo de código que se usa na transmissão na telefonia digital fixa. Esse é AMI.
Esse Manchester aqui é o que se usa na internet, né? Nas redes cabeadas, certo? Aquela placa de rede lá do computador, onde se conecta aquele cabo azul, né? De rede. O que se transmite por aí são sinais desse tipo aqui, Manchester. O zero é um pulso que começa em menos A e vai até mais A na metade da duração, né? E o 1 é um pulso que começa em mais A e na metade da duração volta para menos A. Então, aqui eu estou garantindo transições tanto para os zeros quanto para os 1. Veja que esse aqui, tanto esse aqui, né, como esse retorno a zero, ele garante transições, mas só com os 1s, né? Aqui eu estou garantindo transições tanto com os 1s quanto com os zeros. É claro que isso vai custar mais largura de banda, porque eu estou reduzindo para a metade, né? A duração dos pulsos, né? E isso vai fazer com que a largura de banda seja maior, né? Então eu aumento a largura de banda, mas estou garantindo transições o tempo todo e ainda assim nível de C, ou seja, eu estou tirando de zero, né? Esse espectro está sendo deslocado. Enfim, e vejam, aqui nessa outra figura que eu peguei de um outro livro, o livro do Sklar, tem outros, além desses aí, que são esses primeiros aqui, né? Tem outros códigos mais, né? Então tem códigos, por exemplo, que usam determinadas regras para quebrar longas sequências de zero, né? Por exemplo, aquele AMI tinha esse problema, né? De que poderiam acontecer longas sequências de zero e, portanto, muito tempo sem sincronismo. Então, por exemplo, isso se resolve com um código como esse aqui, onde ele diz, olha, mais do que 3 zeros seguidos, acontece então uma inversão aqui, né? Acontece um pulso que ajuda a quebrar essa longa sequência de zero. E assim, né? Existem vários. Ou seja, o importante é todos eles vão mapear a sequência de bits PCM em uma forma de onda pulsada. Mas existem muitas formas de se fazer isso, dependendo dos critérios e das características que a gente deseja para isso, né? E isso se chama código de linha. Então são distintos códigos de linhas. Nesse outro espectro aqui, nessa outra figura aqui está esses mesmos códigos aqui, né? Com os seus respectivos espectros, né? Com seus respectivos espectros. Enfim, todos eles têm o mesmo objetivo, representar o sinal, a sequência de bits por uma forma de onda pulsada. E a partir da próxima aula, nós vamos ver então como fazer a transmissão, né, dessa forma de onda pulsada através de um canal em que esse espectro possa passar. Vejam que todos esses espectros são do tipo passabaixas. Eles estão perto estão nas baixas frequências, ou seja, perto do zero, né? Mesmo que eu tirei o zero em alguns deles fora, né? Mas o espectro continua sendo passabaixa, né? Não houve nenhuma multiplicação por porta-horas senoidais aqui, né? Então, em sistemas de transmissão em que o canal seja um cabo, eu posso passar esses espectros por esse cabo, né? Certo? Então, vamos ver como vamos fazer isso. E quais que são os desafios desse tipo de transmissão a partir da próxima aula. Aqui, só para finalizar, há um exercício que é igual, né? Resume essa parte da amostragem e da quantização que eu vou deixar indicado aqui na próxima aula síncrona. Vemos a solução. Até a próxima aula.